Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso sobre contratos na prática, né, dentro de uma visão de cláusulas que nós podemos injetar nesses contratos corriqueiros, né? Já falamos aqui de outras modalidades. Na aula de hoje vamos trabalhar a doação, né? Então vamos analisar a doação naquilo que é relevante, né? Para que esse teu contrato não tenha uma irregularidade. Vamos apresentar aqui algumas cláusulas, as principais cláusulas que esse contrato deverá constar, tá bom? Então a gente faz esse diálogo entre a lei, algumas jurisprudências que podemos trabalhar aqui e também as cláusulas que vão ser apresentadas para que esse contrato possa produzir efeitos, ok? Então, para a gente iniciar, né, como de bom costume, é importante a gente ter um entendimento acerca de um conceito para o contrato de doação, que está previsto aqui no artigo 538, né? E pelo próprio artigo, né, a gente consegue entender aqui um conceito básico para essa modalidade contratual, que na verdade é um negócio jurídico, né, onde uma pessoa, no caso o doador, transfere do seu patrimônio de forma gratuita bens ou direitos, né? Então pode ser um bem imóvel, pode ser um bem móvel, pode ser um crédito, né? Então ele transfere bens ou direitos para uma outra pessoa, no caso o donatário, e eu gosto sempre de dizer que em caráter, quer dizer, eu gosto de dizer em princípio definitivo, porque existem hipóteses onde a doação pode ser revogada. Ela vai poder ser revogada por descumprimento de encargo, por atos de indignidade lá praticados pelo donatário. Pode haver ali uma nulidade ou uma anulabilidade. Então, por isso que eu gosto de frisar que em princípio, é em caráter definitivo. Perfeito? Aqui, ó, 538. Considera-se doação um contrato que uma pessoa, por liberalidade, isso é muito importante, né? Por liberalidade, a manifestação de vontade nesse sentido, de se dispor de algo que tem no seu patrimônio em favor do alheio. Ninguém é obrigado a doar seus bens, né? Transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Na verdade, esse transfere-se do seu patrimônio, ele gera, na verdade, uma obrigação de dar coisa certa, né? Porque a gente já viu em outras modalidades contratuais, contrato não transfere propriedade, gera essa obrigação de dar coisa certa. Se for bem imóvel aqui, a gente vai trabalhar a doação num viés de bem imóvel, tá? Se for bem imóvel, a tradição transfere a propriedade. Agora, se for bem imóvel, é necessário que esse contrato de doação seja levado lá ao RGI. Perfeito? Tranquilo? Então vamos pontuar aqui algumas classificações desse contrato. A primeira delas é que ele é um contrato unilateral. Em que sentido? Você verifica, obviamente, duas partes contratantes, em princípio, doador e donatário, mas é um contrato unilateral porque os efeitos desse contrato estão direcionados para o doador, que se obriga a transferir o bem. Não há uma contraprestação a ser paga pelo donatário. Tranquilo? Então, a gente tem aqui um contrato unilateral. Poderia se dizer, né, e depois a gente vai até mostrar essa cláusula contratual. Poderia se dizer, mas você tem aqui um encargo, então tem uma contraprestação. Na verdade, o encargo não é contraprestação, né? Não vai existir ali um acréscimo patrimonial oriundo do objeto principal do contrato, né? O encargo é um ônus que vai ser imposto nesse contrato e que, uma vez não cumprido, já falamos aqui, pode levar à revogação do negócio jurídico. Então, o encargo, na verdade, ele é um elemento acidental do negócio jurídico. Ou seja, em tese, se o contrato, e vocês sabem muito bem disso, se ele existe, ele é válido, está apto a produzir efeitos em caráter aqui definitivo, como nós já falamos, em regra definitivo. Mas veja, eu posso
gerar um acidente nesse ambiente. E que acidente é esse? A possibilidade de revogar a doação se o encargo não for cumprido. Mas depois, no momento oportuno, a gente mostra essa cláusula contratual e faz ali algumas outras considerações. Perfeito? Como nós falamos aqui no conceito, é um contrato gratuito, né? Então, repetindo, não há contraprestação por parte do donatário. É uma liberalidade, é uma entrega graciosa de um bem a outro. Perfeito? É um contrato ainda formal, né? Formal no sentido de que exige ali uma forma específica, né? Veja, é um contrato gratuito. E o contrato gratuito você interpreta ele restritivamente. Se você interpreta ele restritivamente, você precisa de algo para ser interpretado, né? Então, por isso que tem ali uma forma específica, né? Então, o contrato ele pode ter uma forma específica ou não. A manifestação de vontade que é sempre formal, tem sempre uma forma. Então, fazer um gesto, expressar uma vontade, né? Isso é oriundo da própria manifestação. Agora, o contrato ele pode ter uma forma específica ou não. Ele pode ser verbal, pode ser escrito, escrito por escritura pública, instrumento particular. Então, aqui é necessária essa forma escrita para que a gente possa interpretar esse contrato, tá bom? Está aqui, 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, o que vai levar a ser uma possibilidade ou outra é o valor do imóvel, né? Então, se for acima de 30 salários, escritura pública. Se for abaixo de 30 salários, vai ser ali instrumento particular, ok? Artigo 541. Existe a possibilidade da doação não exigir essa formalidade? Sim, né? Porque existem bens de pequeno valor, né? Principalmente bens móveis. Aí você imagina ter que doar coisas simples e se exigir essa elaboração documental, né? Então, para coisas de pequeno valor, você afasta, né? Você não, né? A lei afasta essa necessidade. Então, está aqui no parágrafo único. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis de pequeno valor, se lhe seguir na sequência, né, a tradição. Aqui a tradição é que transfere a propriedade. Ok? Perfeito? É claro que, por mais que a gente esteja diante de um contrato gratuito, onde o donatário não vai ali ter qualquer prejuízo ao receber essa coisa, e nem vai ter ali uma perda patrimonial oriunda de uma contraprestação, é necessário que se dê o aceite, né, para ter ali o encontro de vontade, né? Então, por mais que seja um contrato gratuito, é necessário que o donatário ele aceite aquilo que está lhe sendo ofertado, né? E esse aceite ele pode se dar de algumas maneiras, né? É claro que o tradicional aqui que a gente está analisando é a forma expressada em um contrato, tá bom? Mas vamos ter algumas outras hipóteses de aceite para justamente homenagear o princípio da continuidade dos contratos, o próprio entendimento das vontades, né? Então, além do expresso, a gente pode ter um aceite tácito, né? O aceite tácito é quando você tem a possibilidade de um comportamento favorável à doação. Então, a pessoa ela atua no sentido de deixar transparecer a sua vontade. Então, a gente tem uma modalidade que a gente nem vai trabalhar ela nas cláusulas contratuais, justamente por não necessitar de um contrato expresso, que é o que está aqui disposto no 546. Né? A doação feita em contemplação de casamento futuro, com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes ou entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de
doação, por falta de aceitação, desculpa. E só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Então, vejam, a pessoa casando, ela sinalizou esses termos. É claro que isso vai precisar ser colocado em um instrumento posterior para levar registro. Você tem que entregar alguma coisa no RGI. Tá? O aceite é que não precisa estar ali, num primeiro momento, expressado no contrato. Mas, no meu sentir, isso tem que ser posteriormente sinalizado para o RGI. Perfeito? Então, não adianta que um comportamento por si só. O comportamento deixa transparecer a vontade desse contrato. Perfeito? Tranquilo? O aceite pode ser ainda presumido. Em que situação? É claro que, como a gente falou, né, a manifestação de vontade ela precisa ser declarada para que se crie o vínculo jurídico e de forma livre e consciente. Então, o silêncio, em regra, não obriga. Tá? Somente vai obrigar nas hipóteses que a lei assim autorizar. E como aqui é uma ideia de que não há um prejuízo ao donatário, a gente vai ter uma hipótese onde o silêncio vai consentir, que é o artigo 539. Olha lá. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Claro que aí se tem ali um ônus imposto, precisa expressar o aceite por esse ônus. Perfeito? E por último aqui, uma hipótese de aceite por ficção jurídica é a disposta no artigo 543. Se o donatário for um absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Ok? Perfeito? Então, está aqui, né? 543. Entende-se que também é absolutamente incapaz, vai ser algo que vai beneficiar a ele, então dispensa-se a aceitação, desde que a doação seja pura, ou seja, sem encargo. Tá? É nesse sentido que nós interpretamos. E só para já visualizarmos aqui as duas primeiras cláusulas do nosso contrato. Vamos nós aqui. Né? Como a gente já teve a oportunidade de ver em outros encontros, importante qualificar aqui as partes envolvidas, né? Deixando claro de quem se trata, né? Doador e donatário, e do que eles vão se obrigar. Uma segunda cláusula que é de suma importância, até porque é um contrato que vai se interpretar restritivamente, né? Então, essa descrição do imóvel doado é também relevante para se saber exatamente o que está sendo doado. Uma terceira cláusula é o objeto, identificação do negócio a ser celebrado, doação, bem como as suas condições. Então, vejam, o presente contrato tem por objeto a doação do imóvel descrito na cláusula 2ª acima discriminado. Olha que bacana isso aqui. O doador declara que é o proprietário legítimo possuidor do imóvel, porque ninguém transfere mais direitos do que possui. Objeto presente contrato, quem se encontra livre e desembaraçado de qualquer ônus. Perfeito. Vejam. Por mais que seja um lado de liberalidade, o contrato está destrito à boa-fé, né? Então, por mais que em tese a gente entenda que não vai haver um prejuízo ao donatário, se porventura ele não se concretizar, a boa-fé ela tem que ser analisada na tratativa, na formação, na execução, na conclusão e no pós-contratual. Né?
não posso ter má-fé. Não, na tratativa pode ter má-fé, porque o 422, ele não fala das tratativas, ora. Mas é um momento inicial ali, você pode ali agir com má-fé. Então, se existir algum prejuízo decorrente e é um dever anexo da boa-fé objetiva, o dever de informação. Então, se tiver algum prejuízo aqui ao donatário, no nosso sentir, por rompimento de boa-fé, ele pode questionar uma indenização. Perfeito? Então, eu, professor Bruno, não vejo problema com relação a isso. Olha que bacana isso aqui também, a gente pode falar um pouquinho mais à frente. O doador declara ainda ter outros meios para a sua subsistência. E que o imóvel doado, eu vou falar disso agora, quando a gente voltar lá para a lei. O doador declara ainda ter outros meios para a sua subsistência. E que o imóvel doado integra a parte disponível do seu patrimônio, transmitindo-se ao donatário, desde já, toda a posse, ação, domínio e direitos que sobre o mesmo tinha e vinha exercendo regularmente. Observação. Importante mencionar nessa cláusula se há reserva de usufruto em favor do doador. Isso é algo muito comum, né? Às vezes os pais têm apenas ali um filho e esse único imóvel. Então, para se evitar lá os custos de inventário, toda a celeuma de um inventário, podem já esses ascendentes doarem em vida, né? Doação ato inter vivos, testamento causa morte. Então, eles doam ao filho e, né, por mais que seja filho, às vezes não dá para confiar 100%. Faz ali uma cláusula de reserva de usufruto. No caso, eu coloquei aqui, ilustrando de forma vitalícia. Então, enquanto os ascendentes forem vivos, eles vão ter ali o uso e gozo da coisa. E o filho já é o nu proprietário. Falecendo os pais, é só dar a baixa no usufruto junto ao RGI, sem maiores embrólios decorrentes do falecimento. Né? Então, é bem interessante essa questão. Perfeito? Agora, vamos voltar aqui para a lei. Vejam o que diz o 548. Porque a gente sabe que por mais que a pessoa ela tenha um vasto patrimônio, tenha trabalhado para construir esse patrimônio, em tese ela poderia fazer o que bem entendesse com esses bens, né? Mas o nosso legislador é paternalista, né? Então ele cria todas essas regras de legítima aos herdeiros necessários. Existem críticas doutrinárias sobre essas questões do direito sucessório, que não é o nosso ambiente nesse momento. Mas, por outro lado, também, ninguém pode dispor da própria dignidade. Né? Ela é inegociável. E a partir do momento que a pessoa se desfaz de todos os seus bens, ela vai morar onde? Ela vai retirar sua renda da onde? Então, isso fere a dignidade do sujeito. Né? Então, o mínimo essencial deve existir para que a pessoa possa viver dignamente. Então, essa ideia de não poder doar tudo o que tem vai, no primeiro momento, nessa linha de preservação de um mínimo para uma vida digna, né? E também para preservar credores, porque feita doação, o credor não poderia atingir esses bens que foram doados, ok? Então, sinalizando esse desvio patrimonial, pode-se até trabalhar com a fraude contra credores. E na primeira situação, quando há uma nulidade decorrente de violação de dignidade, é uma nulidade absoluta. Então, o próprio Ministério Público ele pode intervir nessa questão numa ação ali, numa ação anulatória decorrente dessa possibilidade. Perfeito? Então, diz aqui para nós o artigo 548.
É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Essa questão da renda vai ter que ser analisado caso a caso, né? Porque a pessoa tem um emprego muito bom, mas pode perder o emprego, né? E aí? Mas vai receber a verba rescisória, pode gastá-la toda. Então, isso precisa muito ser visto caso a caso. Um servidor público tem estabilidade. Então, essa questão da renda precisa ser analisado caso a caso. Então, gera aqui uma nulidade absoluta ou uma fraude contra credores pode ser trabalhado também sobre essa ótica. Perfeito? Então, dito isso, vamos fechar esse nosso primeiro bloco e depois vamos dar sequência às demais cláusulas contratuais e as possibilidades que podemos ter para esse contrato. Até daqui a pouco.